Olá, galera, tudo bem? No Expressões de hoje vamos conversar sobre economia solidária. Vamos conversar com Luana Souza e Geise Soares, estagiárias da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da FURB, a ITCP. O professor Valmor Schiochetti, coordenador da ITCP, e Aurora Maria Alcântara, artesã que participa da rede de economia solidária aqui da região. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigada. Professor Valmor, eu gostaria de começar perguntando sobre o que é a economia solidária, como que ela funciona, como que ela surge. Vou começar pela questão do surgimento da economia solidária. A economia solidária é um conceito que no Brasil ele ganha visibilidade, força, reconhecimento na década de 1990. Para falar sobre o quê? Para falar de um conjunto de iniciativas aqui no Brasil que estavam sendo desenvolvidas desde a década de 80. Que iniciativas eram essas? Basicamente eram iniciativas de trabalhadoras e trabalhadores desempregados que não tinham condições, né, de acesso ao mercado de trabalho, num contexto de muito desemprego, de crise, de miséria. E as pessoas precisam ganhar a vida. Então, como ganhar a vida? E aí, uma forma dessas pessoas conseguirem enfrentar essas dificuldades foi se juntando em coletivos, em grupos, né? Para produzir, para comercializar os seus produtos e assim por diante. E essas iniciativas eram apoiadas por organizações ligadas à igreja, sindicatos, movimentos e assim por diante e tal. E depois também nós temos uma outra situação de empresas que faliram e os trabalhadores que não tinham mais o que fazer ocupavam as empresas, organizavam cooperativas e continuavam mantendo as empresas. Assentados da reforma agrária que organizavam cooperativas para fazer a gestão dos assentamentos. Agricultores familiares que organizavam cooperativas para organizar a produção, o crédito e assim por diante. Então nós tivemos uma retomada do movimento associativo e cooperativo voltado para a organização econômica. A isso se chama de economia solidária e depois da década de 90 isso se tornou um movimento, se tornou uma preocupação para que nós tivéssemos governos apoiando essas iniciativas e é um pouco esse o contexto da economia solidária com a participação importante das universidades. Já em 96 as primeiras universidades começaram também a apoiar essas iniciativas, a fomentar e aí surgiram as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. Uhum. E como que funciona a economia solidária, por exemplo, aqui na FURB? Aqui na FURB nós temos um programa que apoia, né? A ideia da economia solidária é que são organizações coletivas, por isso a ideia coletivo, associativo, e sejam organizações voltadas a atividades econômicas, né, de produção, comercialização, organização do consumo, das finanças, crédito e assim. Tudo pode ser feito de forma coletiva e solidária. Essa é a ideia, né? Agora, tem um outro princípio importante. Não tem quem manda e quem obedece. Todo mundo que participa daquele coletivo também participa das decisões sobre o que fazer, como fazer e assim por diante, que é o princípio da autogestão, ou a prática da autogestão. Então isso define basicamente o que é a economia solidária. São coletivos que atuam no desenvolvimento de atividades chamadas econômicas, onde as pessoas ganham a vida, né, fazendo aquilo, e são feitas de forma autogestionária, não tem patrão. Todos coletivamente têm de participar das decisões do que nós chamamos daquele empreendimento. E a partir de que momento na tua vida tu entrou em contato com a economia solidária e começou a trabalhar com isso? Eu tenho uma história nisto desde 1996. Mas antes de 1996 eu tinha uma militância social e assim por diante, e eu já vinha estudando como ao longo da história os trabalhadores, né, organizavam, né, formas associativas, cooperativas, autogestionárias para enfrentar as dificuldades como um projeto alternativo para a sociedade. Esse é um outro elemento importante, ou seja, a economia solidária, eles são projetos econômicos, né, grupos, né, voltados à questão econômica,
Mas, como eles estão alicerçados na ideia de coletivo, solidariedade, autogestão, eles têm uma perspectiva de transformação da sociedade, de mudanças na sociedade, mudanças nas relações entre as pessoas. E isso dá uma dimensão que nós chamamos emancipatória para a economia solidária, de muita crítica, de questionamento à sociedade existente, pela produção da exclusão, da desigualdade, e uma proposta de um novo tipo de sociedade, de relações sociais e econômicas diferenciadas. E como que você enxerga o futuro da economia solidária aqui em Blumenau ou até mesmo a partir do ano que vem? Bom, aqui em Blumenau nós temos uma experiência interessante e reconhecida, com várias iniciativas. A universidade tem uma participação importante, tanto com catadores de material reciclável, usuários da saúde mental. Agora nós estamos trabalhando, interagindo com egressos do sistema prisional. Nós temos muitas trabalhadoras, mulheres, que vivem do artesanato, e nós temos uma experiência de organizar processos de comercialização por meio das feiras, espaços de comercialização. Nós temos aqui a experiência de uma moeda social, nós temos a experiência aqui de um fundo rotativo solidário. Então nós temos muitas experiências, ou seja, uma economia bastante diversificada aqui, e que depende muito da vontade, da disposição das pessoas. Há uma reivindicação para que a gente tenha sempre apoio do Estado, dos governos, Assim como os governos apoiam as empresas, os bancos e assim por diante, também pode apoiar o povo a se organizar. Essa é a ideia. E nós estamos com expectativas, porque não sabemos o futuro, do nosso país. A economia solidária é uma economia democrática, e ela tem dificuldades de enfrentar situações autoritárias, Então não sabemos muito para onde vamos caminhar. Mas a turma da economia solidária, junto com os movimentos sociais, eu acho que os movimentos de base estão ganhando cada vez mais consciência de que o futuro depende deles, da sua capacidade de organização, de mobilização, do entendimento do contexto onde que nós estamos, para construir um futuro que possa nos acolher, na perspectiva de fortalecer aquilo que a gente faz, a gente acredita, e que a gente entende que é um bom caminho para as pessoas trilharem. E uma última pergunta sobre quais são os próximos projetos para a ITCP e para a economia solidária aqui, além da feirinha e da lojinha que acontece sempre. Eu acho que nós temos algumas coisas aqui importantes. Uma é consolidar o aspecto organizativo da economia solidária. Os nossos coletivos ainda são muito informais na sua forma de atuação. A informalidade é boa, do ponto de vista econômico, facilita e assim por diante, mas também dificulta uma perspectiva mais de futuro, de relações e assim por diante. Nós estamos apostando muito nessa estruturação. Temos organizado algumas experiências cooperativas, tanto de trabalho, prestação de serviços. Nós estamos com uma expectativa de que no próximo ano a gente encaminhe, junto com a Prefeitura e o Poder Legislativo, a Lei Municipal de Economia Solidária. A gente consolida o nosso Centro Público de Economia Solidária, junto à Vitrine, e a gente possa ampliar o nosso diálogo com outras áreas e outros públicos com os quais nós temos dialogado, mas podemos interagir mais, Por exemplo, trazendo para a economia solidária a questão de gênero, a questão da moda, da confecção. Nós temos coletivos aqui na cidade importantes em torno disso. Eu acho que nós precisamos aproximar a economia solidária do movimento da cultura, certo? E do movimento da juventude. Ou seja, mostrar que a cultura é uma forma de vida das pessoas, e tem muito diálogo com a economia solidária. A juventude é a perspectiva de futuro que nós temos, Então mostrar e compartilhar a nossa experiência com os jovens, eu acho que é um desafio que a gente tem, além de consolidar as parcerias que já temos. Eu acho que a própria universidade pode consolidar a nossa experiência da incubadora. Temos algo muito interessante que aconteceu esse ano. Um grupo de estudantes decidiram formar uma cooperativa de prestação de serviços. Então, nós já vamos ter estudantes formados conosco aqui, que atuam na economia solidária, com sua cooperativa, seu empreendimento,
e já estão inclusive organizando, né, a feira da saúde mental e economia solidária, estão participando de um projeto. Eu acho que tudo isso dá uma perspectiva bastante bacana de futuro, né, de organização e de ação para nós da economia solidária aqui na FURB, na região, e consolidar aí as experiências do Fórum e da Rede de Economia Solidária aqui no Vale do Itajaí. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui nesse bloco. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já.